estamos aprendendo isso. A fraternidade universal. Esse é o destino da humanidade no orbe terrestre. Um dia nós seremos irmãos e teremos realmente o reino de Deus entre nós. É uma construção que cada um de nós contribui. Nós somos participantes efetivos e afetivos desse projeto. Jesus conta com cada um de nós e nos ensina esse caminho, sem violentar o nosso livre-arbítrio. A decisão é sempre dentro do princípio do livre-arbítrio. Nós somos livres para tomar decisões. Nós somos livres para fazer escolhas. Nós somos livres para estabelecer a possibilidade de construção da felicidade e do aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento moral. Nosso destino é a felicidade. Fomos criados para tal. A perfeição moral é também uma finalidade. Somos criados simples e ignorantes, iguais. Não há privilégios. Simples e ignorantes, mas perfectíveis, que quer dizer dotado de todos os recursos para adquirir a perfeição moral plena. Perfectíveis. Temos tudo isso em potencial, em estado latente. Quem potencializa, quem sai desse estado latente e produz a possibilidade de progresso, de ampliação desses recursos espirituais, é o próprio Espírito. Espíritos que somos nós. A Terra não resume toda a humanidade. A Terra é um planeta que se caracteriza, dentro do contexto dos mundos, como um planeta onde espíritos aprendizes do amor estão aqui, através das múltiplas existências, aprendendo a amar. Há orbes que seus habitantes já amam, já convivem de maneira a produzir um efeito de concórdia, de fraternidade, de bem-estar pleno. Nós não estamos habilitados a viver com eles. Porque eu, por exemplo, se eu for para um planeta desse, eu vou ficar com ciúme, porque o outro tem mais luz do que eu. Se alguém não me der atenção, eu fico magoado, fico com ressentimento. E logo vou dizer assim, lamento, você vai ter que ficar naquele orbe. Então não tem padrão vibratório adequado. Então, para habitar mundos superiores, o nosso padrão vibratório deve refletir o que é adequado nesses orbes. No nosso orbe, o planeta Terra, já existem espíritos que vivem em relativa felicidade, em relativa concórdia, fraternidade. Por exemplo, as colônias espirituais, entre elas a mais famosa é o Nosso Lar, que virou até filme. Trata-se de uma colônia que, na época que ela foi revelada para nós, tinha 1 milhão de habitantes. E recebe os espíritos nas câmaras de retificação, daqueles que são recolhidos em situações difíceis, no umbral. E essas câmaras de retificações, no sentido de retificação do corpo espiritual, do refazimento das energias básicas fundamentadas do espírito, para que ele possa, então, aferir a sua encarnação anterior e planejar outras encarnações. E
Para isso é necessário que espíritos elevados estejam presentes no concurso desse afeto, desse cuidado, desse refazimento, mas também na direção das tarefas. Então lá existem já espíritos elevados. E eles pertencem ao planeta Terra. Essas colônias pertencem ao planeta Terra. André Luiz revela que para cada encarnado tem 4 desencarnados. Então nós estamos atingindo o número de 8 bilhões de encarnados. 8 bilhões vezes 4, 32. 32 bilhões no mundo espiritual. Somado com os 8, então encarnados, são 40 bilhões de espíritos. 40 bilhões de espíritos vinculados a esse órgão. E todos eles sob a égide de Jesus, o governador espiritual do planeta. Muita gente pensa que Jesus veio organizar uma religião para que a gente vá para o céu. Jesus é um espírito que é o nosso redentor. É aquele que nos ensina a sair desse padrão vibratório que eu já me referi e nos elevemos. Assim sendo, na medida que o espírito começa a ter uma desenvoltura, potencializando isso que se encontra na intimidade de cada um de nós, a gente vai levando o nosso padrão vibratório e vamos nos organizando, porque semelhante atrai semelhante. E tem a lei do merecimento. A cada um é dado segundo as suas obras. Então, as colônias, as falanges, as famílias espirituais se organizam desta forma. Os retardatários vão ficando. Os elevam-se e os retardatários vão ficando. Quem são os retardatários? Vocês conhecem algum retardatário? Conhecem? Vou dar o endereço de o Joquiá 168 no Ruth de Ramos, em São Bernardo. Que é o CPF dele, para ficar bem claro. 290 447 8772. Não é só falar. Falar já é uma conquista. Nós nem falávamos. Não é só aparentar. Mas aparentar já é uma conquista. A gente às vezes censura, né? Diz assim, é só aparência. É máscara. Ele usa uma máscara. Já é um sucesso. Porque teve um mentor que nos explicou isso. Ele disse assim, antes ele nem máscara ele usava. Agora ele já sabe como ele tem que ser. E como ele sabe que tem que ser, ele já faz uma máscara do que ele tem que ser. Já é uma evolução. Então ele já coloca uma máscara. Antes ele fazia a questão de nem colocar máscara. Eu sou o que eu sou. Hoje ele já coloca uma máscara. É o que ele dá conta. É o que ele suporta. Então eu aprendi com esse mentor exatamente a conviver até com aquele que coloca as máscaras de angelitude. Entre eles eu me incluo. Porque eu só dou conta, quando eu vou no centro, eu capricho. Eu tenho uma máscara de expositor espírita. Estou bem? Meus irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Vocês precisam conviver comigo. É na convivência diária que eu me revelo. É na intimidade do lar, principalmente, que eu revelo quem eu sou. Às vezes, a gente não consegue suportar a máscara o tempo todo. Então, no lar, a gente tira. Eu sou assim, assim. E no centro, a gente dá uma caprichada. Até para estacionar o carro aqui é diferente. Não precisa nem de direção hidráulica. Meus filhos estão... O Fabiano está aí hoje com a minha esposa, com os livros. A gente sempre traz os livros. Imagino que quando eles eram pequenos, ele falava, eu ouvi uma palestra minha, esse é o pai que eu queria ter lá em casa. A minha esposa devia falar, esse homem sabe isso tudo, meu Deus. E não consegue viver dentro de casa.
É porque eles me suportam, me entendem. Teve uma vez que eu vi um casal de atores, né? Um ator e atriz que vivem há muito tempo casados, e um repórter entrevistava o casal e perguntava como é que eles conseguiam manter o relacionamento, o casamento por tanto tempo. E o homem do casal falou assim: ela tem as esquisitices dela, tem sim as esquisitices dela, mas me faz tão bem. Naquele dia eu comecei a entender também isso. Ela tem as esquisitices dela, mas me faz tão bem. E vice-versa. Ela também disse, ele também tem as esquisitices dela, mas ele me faz, ele tem as esquisitices dele, mas também me faz tão bem. Então, aceitar o outro, a convivência com o outro, é um desafio extraordinário. Porque às vezes a pessoa... Vocês sabem o que é DR? As mulheres sabem. O homem não sabe nem quer saber. DR é uma reunião para discutir relação. Às vezes ele diz assim: tudo bem. Se você quiser continuar, vai ter que fazer uns ajustes, porque não é possível. Você vai ter que ser assim, 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 assim e assim. E tem mais. Vai ter que deixar de ser assim, 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 assim. Aí a pessoa fala: tá bom, bem, eu vou tentar. Depois que eu penso, eu não sei como é que eu vou ser isso que ela quer que eu seja, mas eu vou tentar. Ele faz um esforço, ou ela faz um esforço, na DR, ambos, estabelecendo a ordem, como tem que ser, para merecer o meu amor, que a fila anda. Aí ele começa, faz um esforço, ou ela, ele começa a ter recaída, já está botando as manguinhas de fora. Então nós sequestramos o próximo, o outro, sequestramos ele, não deixamos ele ser o que é. Ele tem que se ajustar a nós, porque aí há a possibilidade de vivência em paz, de relacionamentos duradouros. Tem muito homem que acha que está mandando, né? E ela conversa com as amigas. Ruim com ele, pior sem ele. E ele está crente que está lá mandando. É ruim com ele, pior sem ele. Então, isso dentro do cenário doméstico. Os filhos. Mas estão esperando um filho. Você quer homem ou mulher? Tanto faz. Vindo com saúde. Não é? Mas não, vamos lá. Esse é homem, tanto faz. Mas como é que você... eu queria que meu filho fosse assim, 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 assim e assim. Se for possível, 2 olhinhos claros. Aí nasce a criança, não vem assim, 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 assim. Vem assado, 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 assado. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E quando a gente diz assim: estou decepcionado com você, esperava mais de você. Como é que é? Eu estou decepcionado com você, eu esperava muito mais de você. Ah, mas eu estou dando tudo que eu tenho. O seu muito é pouco para mim. Se quiser continuar, não é possível. E quando a gente ajuda alguém, não há reciprocidade. Eu vou deixar de ser bobo, que a gente ajuda, e na hora que precisa de ajuda, ninguém ajuda. Ninguém dá valor, ninguém dá valor. Eu estou falando da minha vida. Alguém aí se identifica comigo? Nesse momento, nós estamos vivendo um fenômeno extraordinário
decorrente da internet. Isso é uma transformação na história da humanidade nunca vista. Eu me lembro que eu lia sobre as culturas, sobre os povos. Não sei se vocês lembram os mais antigos aí, do Tesouro da Juventude. Gente, os mais novos, meu Deus, o que esse pessoal está falando? Tesouro da Juventude, a Enciclopédia Barça. Eu ficava encantado com aquelas fotos. Gente, agora a gente não vê aqueles folclores, aquelas vestimentas, aquelas roupas, aquelas comidas, aquelas práticas, aquela arquitetura. A gente não vê em livro, a gente vê ao vivo, online, agora. Significa um desafio para conviver com a diferença, com o diferente. Porque nós nos habituamos a viver dentro do nosso mundo, dentro do nosso contexto, dentro das nossas referências. E achamos estranho, esquisito até o outro. Tem dia que eu estou atacado, não sei se vocês ficam atacados. Eu saio na rua e sei aquele cabelo, olha aquele, meu Deus do céu, olha a tatuagem daquele, meu Deus do céu, olha a roupa, onde vai parar isso? Olha o jeito dental, olha o jeito. Tem dia que eu estou assim. Vocês são assim também? Não sou eu. Aí o nosso mestre, que é Jesus, diz que nós devemos amar ao próximo. E é uma resposta dada ao fariseu que pergunta quando teve alguém que veio aqui e mexeu no livro. Por isso que não dá para viver, gente. Não é possível isso, olha só. A gente vem aqui, planeja, organiza, vem alguém mexe. Esse mundo está perdido, não, é um arruma, outro se arruma e tal. Então a gente tem em Jesus a referência máxima do maior dos mandamentos. E eu achei muito interessante, mais uma vez, a gente lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que é o Espírito bendito que nos inspira. Essa casa é Centro Espírita Paulo de Tarso. No capítulo 15, onde fora da caridade não há salvação, os Espíritos sugerem a Kardec ao entendimento acerca da caridade, sugere colocar exatamente trecho da primeira epístola aos Coríntios, que é um primor. Nessa oportunidade, ele se refere à caridade. No texto em que ele escreve para os Coríntios, ele se refere ao amor. Por exemplo, ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, dos homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver amor, os Espíritos sugeriram a Kardec colocar a caridade. Ele explica isso na Revista Espírita, porque a caridade é o amor em movimento. Porque corre um risco muito grande do entendimento acerca do amor dentro das nossas referências pessoais. Tem gente que fala fazer amor, né, quando se refere à relação sexual, e nem sempre é com amor. Então, os Espíritos orientaram não para substituir, para dar amplitude, maior entendimento. Aonde Paulo falou sobre o amor, aqui o Kardec faz a tradução para a caridade, a fim de que a gente possa ter um entendimento. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um sino, como bronze que soa, um sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas,
Se eu não tiver caridade, eu nada sou. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Está dizendo aqui que mesmo que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, eu que eu tenho, conheça todos os mistérios, possua tudo, se não tiver caridade, de nada adianta. Isso é extraordinário. Isso aqui é uma lição que a gente deve dar toda a atenção. Toda a atenção. Ele termina, todo mundo conhece, né? A caridade é paciente, a caridade é branda e benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Bem, se nós formos entender a caridade, vamos ver se beijo mexer. A gente não dá, irrita, a gente tira a gente do sério. Ainda bem que os mentores estavam tomando conta, porque senão. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Já que a caridade é referendada pelos espíritos superiores como o foco que nós devemos dar, com toda essa amplitude, Kardec, na Lei de Justiça, de Amor e Caridade do Livro dos Espíritos, na pergunta 886, pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Gente, essa é uma pergunta maravilhosa. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? É tudo de bom, é tudo que a gente precisa ouvir, é tudo que a gente precisa ter como referência. Olha só a resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É assim que a caridade é entendida por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A amplitude disso, para ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas, precisa ser espírita? O que vocês acham? Para ser benevolente para com todos, precisa ser espírita? Pode ser o islâmico? Pode ser judeu? Pode ser budista? Pode ser ateu? Pode. Nós precisamos nos livrar das estruturas convencionais que nos impedem de perceber isso. É preciso que a gente amplie a nossa percepção, amplie o nosso repertório emocional. Não é por acaso que, na atualidade, estudando os recursos da nossa fisiologia, os cientistas, mapeando o nosso cérebro, encontraram múltiplas inteligências. O nosso cérebro possui 300 trilhões de neurônios. Afirmo que é o mesmo número de corpos estelares que possui uma galáxia. O cérebro que nós estamos herdando da natureza, todo mundo tem cérebro aqui, não tem? É 1 bilhão e 200 milhões de anos de evolução nesse orbe. 1 bilhão e 200 milhões de anos de evolução. De aperfeiçoamento próprio aos espíritos desse orbe, porque há cérebros em outros orbes que a gente não tem nem como imaginar.
Mas no nosso, 1.800.000.000. Nós temos organizado todas as possibilidades. O espírito que somos recebe esse recurso para sua evolução. Então nós todos estamos dotados de recursos para potencializar aquilo que nos pertence essencialmente. Quem está falando com vocês não é esse corpo. Eu não sou esse corpo. Essa coisa fofa que vocês estão vendo. Eu sou um espírito. Estou usando esse corpo bendito que a natureza me deu nessa atual encarnação. A minha encarnação foi planejada de forma adequada à minha evolução, particularizada. É um projeto singular. Não existem duas encarnações iguais. E como não existe duas desencarnações iguais. A encarnação e a desencarnação refletem a singularidade que cada um de nós possui. Cada um de nós é único, singular. Ao sermos criados simples e ignorantes, dotados de todos os recursos necessários à evolução, ganhamos o papel de arquiteto do nosso destino. Nós somos o arquiteto da nossa felicidade, o artífice da nossa felicidade. Caminhamos, fazemos escolhas, tomamos decisões. Vamos supor que todos nós fôssemos criados agora, simples e ignorantes, todos nós aqui. E vamos voltar daqui um ano aqui. Cada um voltará de um jeito. Não é que a gente vai voltar para nossas vidas, não. Vamos supor que está começando tudo. Zero. Começou zero. Todo mundo é zero. E simples e ignorantes. Perfectível. Todo mundo tem o mesmo recurso, tudo é igual. Daqui um ano a gente volta. Daqui um ano não tem ninguém igual ao outro. Porque as escolhas refletem o livre-arbítrio. As escolhas, e assim cada um experimentará o resultado. Não tem nada de errado nisso. É assim que é. E assim, nessa comparação minúscula que eu acabei de fazer, os espíritos. Cada um de nós está nesse momento refletindo a sua singularidade, a sua particularidade. Quando eu digo assim, eu esperava mais de você, eu não tenho esse direito. Onde eu adquiri esse direito? Você me decepcionou, eu esperava mais de você. Não, as pessoas devem ser respeitadas, entendidas e aceitas como elas são, e não como eu quero que elas sejam. E tem mais uma coisa, nós espíritas ainda não entendemos o que significa a liberdade, por exemplo, de faltar. Tá? Faltaram, alguns companheiros faltaram, devem ter suas razões, algumas coisas impediram, ou não. Cada um está escolhendo os seus caminhos, né? É assim que é. De tal maneira que cada um tem essa liberdade. Entretanto, os espíritos superiores afirmam, está no livro dos médiuns, que o médium, na medida que ele negligencia, na medida que ele mesmo toma decisões de não considerar, e as coisas têm que ser do meu jeito, está lá no livro dos médiuns, os espíritos superiores o abandonam, para que ele possa experimentar o resultado da sua escolha, do seu livre-arbítrio. O abandonar não é assim, não vai para o inferno. Você vai saber, não é isso não. Abandonar é deixar à mercê da sua própria decisão, o respeito. Normalmente, nós podemos nos considerar, todos nós, como filhos pródigos. O filho pródigo reflete exatamente isso, a parábola. Reflete exatamente o Filho de Deus que diz assim, Pai, me dá a minha parte da minha herança. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aliás, eu tinha uma dificuldade enorme de entender isso. Vocês têm? Eu tinha, agora não tenho mais. Foi um dia, gente, que eu estava saindo do banho. Eu sou chique, eu tenho um banheiro maravilhoso. Eu estava assim, indo para o closet. E tem um espelho egípcio, translúcido, lindo.
todo trabalhado, de corpo inteiro. Então eu me enxugava com a minha toalha de linho egípcio também, voltada. E essa ideia me veio, eu estava assim diante do espelho, e me veio a ideia, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gente, eu olhei para aquilo, não é possível. Não. Aí que eu fui entender que não é esse corpo, é o espírito que nós somos. O espírito que tem criatividade, imaginação, inventividade, é capaz de ser co-criador, de ser um arquiteto do seu próprio destino. Essa grandeza, isso é maravilhoso. Não somos só instintos, somos inteligência, liberdade. Aí sim, criada a imagem e semelhança de Deus. De tal maneira que nós podemos realmente conviver com o outro, sabendo que o outro tem as diferenças, mas que na essência nós somos iguais. E Jesus fala para o espírito que nós somos, e não para as circunstâncias que nós estamos vivendo. Não para o personagem, não para o corpo que vai perecer. Corpo bendito. Corpo bendito que a natureza nos permite. Mas nós somos muito mais. Então, os espíritos estão nesse momento aproveitando todas as informações que a ciência chega, nos instrumentaliza, e dentro das múltiplas inteligências, há aquela que é a inteligência intra e interpessoal, que é a inteligência emocional. O nosso repertório emocional precisa ser desenvolvido. Quando mágoas, ressentimentos, ciúme, isso é um lixo emocional que impede o potencializar o filho pródigo que está voltando para o pai, que somos nós. E é sobre isso que eu passo a falar com vocês agora, sobre essa riqueza, refletindo exatamente que o amor em que Jesus se confere aqui como a caridade, e quando o fariseu pergunta a Jesus qual dos mandamentos é o mais importante, ele reafirma: o mais importante é amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu sentimento, de todo o seu espírito, sobre todas as coisas. Esse é o maior e o mais importante dos mandamentos. Amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito, sobre todas as coisas. Atenção, de todo o nosso entendimento. O nosso entendimento já chegou no ponto máximo? Mas muitos de nós acham que já. Eu já, quando eu desencarnar, tapete vermelho, doutor Bezerra de Menezes, um coral. A gente pensa que repetir a palavra amor e fazer palestras sobre o amor já vai nos legitimar por essa conquista. Não é assim. Sabe quem legitima a nossa conquista? Não sei se já ouviram falar dele. É o próximo. Você conhece o próximo? Vocês conhecem o próximo, né? Nós temos um monte de próximos. E nós também somos o próximo de muita gente. De todo o nosso entendimento, amar a Deus, de todo o nosso sentimento. O nosso sentimento, será que ele já chegou na plenitude para amar a Deus? Ou o nosso sentimento também está em evolução? De todo o nosso espírito já adquiriu tudo? Então nós estamos ampliando o nosso entendimento, ampliando o nosso sentimento e o nosso espírito. Por isso que os Espíritos dizem: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque a instrução amplia o entendimento, amplia o sentimento, a performance do espírito. Aprender a amar, é isso que nós estamos aprendendo.
Nós já achamos que já amamos, mas o nosso entendimento acerca do amor, o nosso sentimento acerca do amor e o nosso espírito acerca do amor ainda é incipiente. Nós temos que admitir isso. Por que não admitimos? Falta-nos a humildade. Estamos ainda enceguecidos com a questão do orgulho. O orgulho faz a gente pensar que é maior, que já está na plenitude. E muita gente está virando anjo até. Temos que, Senhor, seja feita. Tem uns que tem a voz de anjo querubim, é mais tremendinha. Senhor. Você é assim durante a sua vida? Não. Só lá no centro. Então, encontre um eixo. Manifeste-se como você é. Aceite-se. Admita que está em evolução seu entendimento acerca de Deus, seu sentimento, seu espírito. Nós precisamos ampliar isso. Desta forma, o tema de hoje vai nos ajudar, pelo menos me ajuda muito, a ampliar isso, porque Jesus resume que o maior dos mandamentos é esse: amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu sentimento, de todo o seu espírito, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, os dias difíceis estão incluídos em todas as coisas? O que vocês acham? E as pessoas que irritam a gente estão incluídas em todas as coisas? Esse todas as coisas cabe todas as coisas. Mas enquanto as coisas estão bem, eu amo a Deus. Mas quando as coisas não estão bem, aonde que está Deus que permite que isso aconteça? Porque se Deus existisse, estaria nesse momento fazendo uma seleção, separando o joio do trigo. E faz carinha de trigo. Todo mundo é trigo. Então nós precisamos urgentemente nos livrarmos dessa falácia que decorre do nosso orgulho. A hora que todo mundo pensou que Jesus tinha terminado, ele falou: mas há um outro mandamento tão importante quanto este: ame a teu próximo como a ti mesmo. Olha bem, tão importante quanto este: ame teu próximo como a ti mesmo. E termina: aí estão toda a lei e todos os profetas. Portanto, refletir, admitir que precisa se desenvolver, aproveitar as circunstâncias, porque Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa, nas circunstâncias certas, ao lado das pessoas certas, para o nosso desenvolvimento. Nós estamos falando da inteligência suprema. A inteligência suprema estabelece para cada um de nós, na nossa singularidade, um plano próprio, único, para cada um de nós. Nós estamos no lugar certo, ao lado das pessoas certas, nas circunstâncias certas, próprias ao nosso desenvolvimento. Então nós precisamos usufruir disso. Nós nos irritamos com as pessoas, porque tem próximo que até que dá para amar, gente. Mas tem próximo, pelo amor de Deus, ainda mais quando ele é corintiano. Tem corintiano aqui? Não tem, não? Eu também sou corintiano. É nós. Eu sou corintiano. Mas nós somos tão enlouquecidos que quem não é do nosso time é irritante. E a gente está esperando que a colônia Nosso Lar prepare lá um apartamento VIP para nos receber. Não existe privilégio. Tem muita espírita que pensa que tem foro privilegiado.
Eu era expositor, eu era dirigente lá da tarefa. São os mais comprometidos. Não sou eu que digo, não. A espiritualidade é que diz. Está claro isso, gente? Desenvolvimento do amor, tal qual Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não tem como praticar a caridade excluindo o próximo. Não tem como. Eu sou benevolente, só não gosto das pessoas. Eu sou indulgente. Quando não tem ninguém, então melhor ainda. E perdão, é melhor que eles vão sofrer. Não quero ver. Eu perdoo, mas some da minha frente. A gente pensa que está tudo bem, não está. E é importante, antes de a gente abrir os slides, a nossa reflexão, é importante cada um refletir na sua singularidade. Porque senão a gente vai sair correr o risco de dizer assim: poxa vida, o fulano é que tinha que ter vindo aqui para assistir essa palestra. Mas o danado não vem nunca, meu Deus do céu. Não é que é difícil. E a gente acha que são os outros que precisam. A gente compra o livro e dá de presente. Eu trouxe um livro para você. Culto do Evangelho no Lar. Você já viu como é que é o culto do Evangelho no Lar? Abre por acaso. Aí olha assim na família. É um tema que tem gente aqui que precisa ouvir. Aí começa a ler. Quando chega lá, ainda lê assim. Então, naquela época. Por isso que não consegue fazer o culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar é para cobrança. Cobrança. Mas roupa suja se lava em casa. Eu também acho. Lava com fofo. Com um biju. Roupa suja se lava com amor. Os acertos se fazem com amor. Nós somos aprendizes. E o próximo é diferente. O próximo tem as suas diferenças. Se nós quisermos só aceitarmos aquele que nos ama, para que Jesus falou? Se amais somente aquele que vos ama, que mérito tem nisso? Não fazem assim também os publicanos? Então nós espíritas, cristãos, já temos maturidade espiritual para entender isso. Nós, os espíritas cristãos, já estamos suficientemente amadurecidos para entender isso. Em outras épocas poderíamos até acentuar que a gente era imaturo. E tanto é que Jesus reconheceu isso na cruz. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso? Jesus reconhece, eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus está dizendo hoje? Pai, perdoa-os, porque eles não fazem o que sabem. Nós já estamos suficientemente informados. Nós temos uma fé raciocinada. Nós temos, como diz o Evangelho, nós temos as referências da obediência e da resignação. Obediência é o consentimento da razão, conforme está no Evangelho. E resignação é o consentimento do coração. Obediência, consentimento da razão. Isso tem razão. Tem lógica. Faz sentido. Realmente eu tenho feito isso. Realmente eu não tenho. É o consentimento da razão. Tem razão. E resignação, consentimento do coração. Deus é meu Pai. Se isso está ocorrendo comigo, é porque Ele quer me abençoar de alguma forma que às vezes eu não entendo, mas eu confio nele. Portanto, você alcança um entendimento que te permite ser obediente e resignado, pleno. Isso não nos isenta dos problemas, das dificuldades. Muito pelo contrário. Na medida que nós estamos instrumentalizados para nosso progresso acentuado, as circunstâncias
poderão ser mais acentuadas, porque nós já podemos oferecer uma resposta melhor. Assim, a gente passa a trabalhar com vocês nesse sentido de a convivência com os diferentes e com as diferenças. Por favor. Como conviver bem com os diferentes e com as diferenças? A resposta está aqui, na ponta da língua. Amando. Sim. Sendo benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias, perdoando as ofensas. Mas esse é o desafio, por favor. Aqui tem duas pessoas. Tem um perfil de duas pessoas. Por favor, dá um enter. Eu coloquei aqui, representando o nosso sistema nervoso, o cérebro, o sistema nervoso central, uma luz, né? O sol, e aqui umas fibras ópticas, que, do ponto de vista das telecomunicações, é o que tem mais moderno, que transmite a distâncias, a telecomunicações, que significa comunicação à distância, de voz, imagem, som. A gente capta isso de uma forma extraordinária, pois o nosso sistema nervoso é mais do que as fibras ópticas. Nesse instante, cada um de vocês está ouvindo o que eu falo, cada um de vocês está vendo meu gesto, minha expressão, e cada um de vocês, ao receber o que eu falo, cria suas próprias imagens. Exemplo, se eu falasse assim, é só uma comparação. Se eu dissesse, feche os seus olhos e pense numa flor. Todo mundo fecharia os olhos, eu daria um tempo. Pense numa flor. Não pensaria na sua flor. Ok? Todos pensaram? Sim. Abra os seus olhos. E você, que flor que você pensou? Pensei numa rosa, eu adoro rosa. E você? Eu lembrei de uma margarida. E você? Eu também pensei numa rosa. Qual é a cor da sua rosa? É vermelha. E o dele? Amarela. A minha está em botão ainda. Ah, não, a minha está plena. E assim cada um de nós tem a sua flor. O estímulo foi o mesmo. Pense numa flor. E cada um constitui na mente, na intimidade, essa flor. O mesmo fenômeno com Deus. Feche os seus olhos e pense em Deus. Cada um tem o seu Deus. Cada um tem a sua maneira de entender. Cada um tem a sua maneira de sentir. Qual que é a certa? A minha. Não é uma arrogância? Então vamos lá. Esse cérebro, eu estou falando isso é uma tese ainda materialista. Nós espíritas agregamos muito mais coisa. Do ventre materno até hoje, nós recebemos uma série de estímulos. Além da herança do corpo, que eu já me referi, 1 bilhão e 200 milhões de anos, genoma humano, nós recebemos já o genoma humano como herança, mais um inconsciente coletivo do Jung. Nós temos uma cultura, já nascemos com essa cultura. Está todo mundo assustado com as crianças hoje, né? Nossa Senhora, onde vê isso? Então, já acumula tudo isso. Então nós estamos, nesse instante, do ventre materno até nosso momento, acumulando uma série de experiências. Por exemplo, me apresentar aqui como pai de 4 filhos. Pode ser, meu pai, por exemplo, teve 14 filhos, eu sou o filho mais velho. Quem é o filho mais velho aqui? O filho mais velho tem que... O que é que tem o filho mais velho? Ser o mais velho, você tem que... O que tem? Dar o exemplo, ajudar o outro, não é isso? Você compreende, você é o mais velho. Eu sou mais velho de 14. Natal, gente, eu nunca ganhava presente. Ser o mais velho. Eu já ganhava uns cadernos para a aula que começava em março. Não tem nada de errado nisso. O que eu quero dizer, por exemplo, quem é filho único aqui? Filho único. Filho único? Único. O filho único é uma experiência de filho único.
Qual que é melhor, ser filho mais velho de 14 ou ser filho único? Não tem nada de melhor. É uma experiência distinta. Só por essa razão, nós 5 que nos identificamos são diferentes. Quem é do meio aqui? Como é que é o do meio? Se o do meio ninguém vê. Não é assim? A sua cidade onde você nasceu, a cultura que você recebeu, a influência que você recebeu da sua comunidade, tudo isso acaba constituindo todo um cenário, uma experiência própria do espírito, da pessoa. Então nós, por favor, identificamos nos especialistas que eles chamam de mapa de mundo. Essas experiências chamam de mapa. Por que mapa? Mapa porque é o que orienta a pessoa. Por exemplo, todos nós tivemos que tomar decisões hoje. Todos nós tivemos que fazer escolhas. Todos nós, o dia inteiro. A gente faz escolha, faço, não faço, deu, não deu, falo, não falo. O tempo todo você faz escolhas. Aonde que você busca as informações para fundamentar a sua escolha? Você fica... Aí fica dentro de você, nossa, você pergunta aquela outra vez, não deu certo, é melhor não. Mas isso numa velocidade espantosa. É isso? Então o seu mapa, por isso se chama mapa, te orienta para tomar decisões, te orienta para fazer escolhas, para se posicionar e assim por diante. Então cada um tem o seu mapa de mundo. O mapa de mundo, por favor, pode ir clicando mais. É formado por crença, princípios, valores, conceitos, preconceitos, conhecimento, formação, experiência, cultura geral. O mapa de mundo equivale à impressão digital. Nós nos identificamos pelas nossas impressões digitais, né? Só isso já é maravilhoso, né, gente? Ninguém no universo tem outro mapa, tem outra impressão digital como essa aqui minha. Isso é fantástico. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta, só eu. Está vendo esse centímetro quadrado aqui? Eu sou importante, só eu tenho. Só eu tenho. E os outros que já viveram, também, só eles tinham. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Pois eles falam que o mapa de mundo é mais distinto ainda. Então o que significa? A gente já começa a ver as crenças, os princípios, os valores, conceitos, preconceitos, conhecimento, formação, as experiências, a cultura geral. Eu não estou querendo dizer que um é mais do que o outro, nem mais importante, mais esperto, mais, sei lá, não é nada disso. Estou dizendo que são diferentes. Não tem. Mesmo numa mesma família, podemos ser até parecidos do ponto de vista biológico. Eu e meus irmãos são muito parecidos um com o outro. Mas na intimidade, porque cada um teve uma experiência, tem um momento em que um escolhe uma profissão, toma uma decisão de fazer isso ou aquilo, já diferencia. E faz a nossa singularidade, por favor. Então cada um de nós tem um mapa. Um mapa pobre, simples, limita nossas alternativas no mundo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O que os Espíritos estão falando com instruí-vos? Amplie o teu mapa, para que você tome as suas decisões. Porque nós tomamos decisões cristãs. Aí já não, muito difícil. Você não é espírita, eu sou espírita, não tem sangue de barata. Eu sou assim, me tratou bem, eu trato bem. Eu sou assim. De onde vem isso? Essas frases prontas? Vem do nosso mapa. Ah, comigo é assim. A gente está sempre magoado. Você viu o jeito que ele olhou para mim? Mas como é que ele olhou? Ele me olhou assim, ó. Ele estava sentado numa cadeira assim, quase querendo levantar, bem na beiradinha da cadeira. Uma cara meio assim esquisita. Eu esqueci de falar com você. Desculpa, eu esqueci de falar. É que ele nasceu assim. Ele olha assim pra gente porque ele nasceu assim. E ele sofre de hemorroida, por isso que ele estava sentado. Esqueci de falar. Mas nós damos significados dos outros. A gente olha para uma pessoa, por exemplo, quem senta aqui sofre, viu?
Eu olho para você. Nunca vi ele, nunca vi. Eu olho. Já vi tudo. Mas você conhece ele? Não. Entendeu o que eu acabei de falar? Esse aí não me engana. Você está entendendo? Então, isso tudo está refletindo uma loucura. Um mapa circunscrito, limitado. Aí Jesus nos orienta e enriquece com indulgência, com benevolência, com misericórdia. Você passa a ter outro significado de tudo. A não ser que você tenha aqueles nossos irmãos que são católicos não praticantes. Entende? O católico não praticante, eu tenho muitos amigos católicos. Muitos deles dizem não praticante. Eu entendo o que eles querem dizer. Eles vão à missa de vez em quando, se comungam de vez em quando, ajudam na igreja, na quermesse, eles vão lá e ajudam bastante a igreja. Mas não vai tudo sempre, não tem igreja. Então ele fala que é não praticante. Tudo bem. Mas eu sou espírita, mas não sou praticante. Eu não sei se está tudo bem, mas tudo bem. Você pode ser também espírita não praticante. Agora, cristão não praticante, não existe. Ser cristão sou, mas não praticante. E o amor? O amor eu acho muito legal, mas não sou não praticante. E o perdão? O perdão também eu acho. Perdão é uma coisa legal, não mais quando eu sou perdoado. Nós precisamos. Nosso mapa de mundo é limitadíssimo. A nossa arrogância, o nosso orgulho, acha que não precisa de mais nada. Eu já fiz o básico, o outro básico, tomo 1, tomo 2, tomo 3, eu já sou discípulo de Jesus. Cuidado, gente. O testemunho se faz com o próximo. Na diferença, vamos lá. Nós vamos até 11h30, né? Nenhum mapa é mais real do que o outro. A gente isso ainda tem muito que aprender, cara. Você não sabe nada da vida. Quantos pais falam, quando eu cheguei aqui, você não tinha nada, você não sabe. Então tá, pai, eu vou trabalhar na sua empresa, aqui só tinha pasto, né? Vou mandar destruir essas casas todas, porque só é realmente adequado quem viveu o que você viveu. Cada um de nós viveu uma época, um momento meu, singular. Os nossos filhos estão vivendo outro. A feminilidade, a masculinidade, a experiência do espírito na feminilidade, a experiência do espírito na masculinidade, só isso já é uma diferença enorme. A fisiologia feminina, a fisiologia masculina, a psicologia masculina, a psicologia feminina. Homem só precisa de 2 sapatos, um preto e um marrom. Não entendo isso, diz a mulher. Aí eu olho para mim, não entendo, não para de comprar sapato. Cada um tem os seus significados, cada um tem a maneira com que aprecia, a maneira com que se posiciona. No mínimo a gente tem que ter um mapa que respeite o outro. Não dá para aceitar, então pelo menos respeite. Que já é uma manifestação de amor. Amor ao próximo. Olha, eu acho difícil entender o que você está falando, tudo bem, mas eu te respeito. Vou conviver com você e te aceitar como você é. Isso é uma riqueza. Por favor. Mapas são abstrações ou representação da realidade, não são verdade nem a realidade. A gente jura que o nosso mapa, a nossa experiência singular é que é a verdade, o outro não é. Gente, nós vamos nos surpreender no mundo espiritual. Nós vamos chegar no mundo espiritual, tem um livro chamado Tormentos da Obsessão, que revela o Sanatório Esperança. Vocês já leram? Sanatório Esperança? O Sanatório Esperança é um hospital que foi organizado por Eurípides Bassanufo na década de 40 do século passado, para acolher uma multidão de espíritas. Está no livro. Uma multidão de espíritas que chegam no mundo espiritual em péssimas condições morais e espirituais.
multidão de espíritas, arrogantes, prepotentes, dono da verdade. Tem um que foi atendido por uma jovenzinha lá no sanatório. Você sabe o que é sanatório, né? Hospital para doenças mentais. Ela está cuidando, falando, vamos louvar o Senhor. O Senhor tem melhorado, aleluia. Aí ele falou, como pode essa menina, que é uma jovenzinha, evangélica, eu sou um espírita de 50 anos de espiritismo? Pois é, amigo. Pois é. Ela que tem condições de te amparar. Chegam em desequilíbrio, porque não tem mais nada para aprender, não assistem palestras. Para quê? Já sabe. Quando vem assistir uma palestra, parece que o expositor está falando a pureza doutrinária. Isso está, isso não está, isso é, isso não é, isso pode, isso não pode. Chama os médios de obsidiados, condenam todos os trabalhos dos outros, não faz nada, mas condena todo mundo. É ou não é? Intolerantes, em nome da... São fiscais de Kardec. Eu já fui fiscal de Kardec, daqueles, fiscal de Jesus. Vigiar e orar, sabe o que eu pensava que Jesus falou vigiar e orar, sabe o que eu pensava que era vigiar a vida dos outros. Eu olhava um pouquinho e falei assim, isso aí não tem mais jeito. É que pode ser brincalhão assim, coisa séria. Eu saía do centro, fala para um médium e para um expositor espírita, para um dirigente que ele está obsidiado. Fala que você vai ver que ele está mesmo. Por favor. O mapa que utilizamos não é o mundo, é a representação desse mundo. Nós fazemos a nossa leitura. Gente, a gente não fala assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, a gente não fala isso? Porque há 10 anos atrás o nosso mapa de mundo era um, hoje é outro. Sabe o que a gente vai falar daqui a 10 anos? É a mesma coisa. Sabe o que a gente vai falar daqui às 10 próximas encarnações? Meu Deus, eu frequentava o Paulo de Tarso. Devia. Vocês conhecem, sabe qual é a música que mais faz sucesso lá no Sanatório Esperança? É aquela música dos Titãs, Epitáfio. Já viu? Devia ter amado mais. Já viu? Conhece essa música? Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Devia ter aceitado a vida como ela é. Devia ter amado mais, trabalhado menos. Me envolver com problemas pequenos, mas é epitáfio. Você sabe o que é epitáfio? Epitáfios são frases que são escritas nas lápides. Você sabe o que é lápide? Lápide é da cabeceira, normalmente da cabeceira dos túmulos. Vocês sabem o que é túmulo? É epitáfio. Nós vamos lamentar muito. Eu devia ter amado mais. Devia ter aceitado a vida como ela é. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Porque isso é um conflito. Um mapa de mundo equivocado, arrogante, prepotente, que pensa que é o mundo e não que é uma representação do mundo. Por favor. O nosso mapa de mundo ele funciona como um filtro. O mapa passa a ser formado por generalizações, distorções, que ajustam a realidade nos moldes predeterminados. Às vezes eu vejo uma pessoa falando, eu não preciso mais estudar, não preciso ler mais nada. O que importa é o amor. Nossa, que jovem, que bom. Tudo que fala aí, importante é o amor. Faz um resumo assim, o amor. Que bom, né? Então podemos destruir todos os... Olha, o importante é o amor. Dá impressão, não dá impressão assim, né? Menos. Não é falar que só o amor constrói, porque normalmente nosso mapa de mundo generaliza, distorce para ajustar o nosso ponto de vista, que é o nosso mapa de mundo. As pessoas, olha gente, o dia que as pessoas realmente amarem, esse mundo vai mudar. O dia que as pessoas derem valor ao amor, e fala com eloquência, porque só o amor constrói. O amor, essa singularidade, menos. O mundo está exaurido disso. Exausto. Nós temos um compromisso com o Cristo, nós os brasileiros, de fazer do Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho.
Ah, mas esses políticos, não é os políticos, cada um de nós. Tudo passa por nós. Quem passar por nós, que veja o Cristo, que sinta o Cristo. Momento de testemunho. O nosso mapa de mundo ajusta tudo ao nosso interesse, ajusta, distorce até ficar do nosso jeitinho. Ficou assim. Amar inimigo? Você não é louco. Então, quantos anos, quantas vidas, quantas existências nós estamos repetindo isso? E Jesus foi claro, olha, o caminho que eu proponho é estreito. O que ele quis dizer? É difícil. E tereis que passar por uma porta estreita. E é difícil, porque a porta é estreita. Estreita porque nós temos que desestruturar tudo isso. A arrogância, a prepotência. A gente tem um preconceito que até a cor da nossa pele é superior à pele do outro. Pelo fato de ter uma roupa assim, o outro não tem, eu sou superior. Esse mapa é medieval. Esse mapa é de eleitos do Senhor. Esses equívocos já foram cometidos, por favor. A idealização de que fazemos do nosso próximo é uma imagem com vida própria nos escaninhos da mente. São programas mentais com capacidade de influir decisivamente na formação dos sentimentos. São modelos que criamos para definir os outros na avaliação pessoal. A gente olha e já julgou tudo. Mas assim, o tempo todo. A gente precisa desmontar isso, gente, desestruturar. Porque isso é arrogância, que é uma derivada do orgulho exacerbado. Jesus foi claro, por que insistem em ver o cisco que está no olho do outro e não ver a trava que está no seu olho? Isso é um drama nosso milenar, por favor. A rigidez, por favor. Nós somos rígidos, todos temos o direito de pensar e viver como melhor nos apraz. Mas quando enrijecemos a conduta, certamente semearemos ervas daninhas no solo da convivência, colhendo uma vida de sabor, inimizade, discórdia e ódio. Tem gente que fala assim, eu falo a verdade, eu não sou hipócrita. Eu falo mesmo na lata. A verdade tem que ser dita. Então se prepara, porque Jesus disse, ó, o metro que você mede, você será medido. Com o peso que você pesa, você será pesado. Misericórdia. Eu vou lá na reunião, vou falar umas verdades que aquele pessoal precisa ouvir. Como é que foi a reunião ontem? Foi ótimo. Ótimo, porque acabei com ele. A gente acaba com a pessoa e fica feliz. Na hora que ele fica aquela, eu acabei com ele. Que cristão é esse? Não, a verdade tem que ser dita. Que verdade? A sua? Do seu mapa de mundo? Você quer ouvir a sua verdade? Um dia nós temos que ouvir. É sério? Por favor. Os rígidos pensam o mundo e a vida. Não percebem o quanto desrespeitam o outro por não aceitar a diferença e também se desrespeitam, ultrapassando todos os limites, cobrando excessivamente de si mesmo em permanente conflito interior. Não dá. Gente, para numa fila do banco para você ver. Se você bobear, ali você entra num cenário, num desequilíbrio. Eu ia para o banco e eu era o melhor gerente de agência que existe. Criticava tudo. Olha lá, isso aqui tinha que estar aqui. O totem, esses caras são idiotas. Esse totem não pode ficar aqui. As pessoas sendo conhecidas. Eu ficava nervoso com aquele totem. As cadeiras mal posicionadas. Depois, na hora de ver, esse sistema que não funciona, olha lá, agora eles botaram um tapume, né? Para a gente não ver o pessoal trabalhando lá. É isso? Pois é, esse tapume para a gente não vê mesmo. Sabe? Fica lá atrás, botando para dar um pouco. Aqui fica esse serviço não. Eu saía do banco, estacionamento do banco. Eu era o melhor administrador de estacionamento que existe.
Esse estacionamento tinha que ser assim, agora você vê a entrada tinha que ser aqui, a saída ali. As vagas, as faixas tinham que ser assim. Eu ficava nervoso com aquilo, todo dia eu entrava no trânsito, eu era o melhor engenheiro de tráfego urbano que existia. Essa sinalização, aquele farol, eu chegava na minha rua, a prefeitura estava lá fazendo uma tubulação maior por causa da chuva, eu me transformava no melhor engenheiro de saneamento básico. E via aquele pessoal trabalhando. Ainda mais tinha lá meu vizinho japonês, que também é bom também nisso. Aí a minha esposa me convidava que estava na hora do almoço. Como eu sou cozinheiro, eu deixo ela comer lá, vamos ver o que ela fez. Aí a comida, gente, no final do dia eu não aguentava. Não sei se vocês falam isso. Nem eu me aguento mais. Vocês estão ligando assim também? Eu estou menos agora. Graças a Deus. Porque além de desrespeitar o outro, é um desrespeito. Minha saúde vai embora. Bom humor. Como é que a gente vai ser namorado nesse país? Você está nervoso? Eu estou calmo, eu estou calmo hoje. Doenças psicossomáticas. Dramas terríveis. Quer saber? Cânceres. É o que a Espírito. Olhe para o dedo das suas mãos, sem medo de ser feliz. Olha bem, olha. Olha assim. Agora imagina se todos os seus dedos fossem igual ao polegar. Dá uma olhadinha. Ou então todos os dedos igual ao mínimo. Qual é o anelar, o médio, o indicador? Por favor. Eles são diferentes e por serem diferentes, eles são harmoniosos quando vistos em conjunto. Livro dos Espíritos, vida, lei de vida e sociedade. Está lá no Livro dos Espíritos. Deus coloca os diferentes, as diferenças, para viver em sociedade, porque um complementa o outro, um agrega o outro. É a inteligência suprema. Esse é um símbolo de alteridade. Alteridade significa, o prefixo alter é diferente. É uma convivência com o diferente, com a diferença. A valorização, o respeito à valorização. Tem um livro, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que eu trabalho nas empresas com ele, do Covey. Ele fala para celebrar as diferenças. É mais do que aceitar, conviver, celebrar. Porque quando se tem espírito de equipe, é uma bênção. A alteridade é o estado de qualidade do que é o outro, distinto, diferente. Está no Aurélio, por favor. E outras fontes preciosas, por favor. A alteridade é a competência de conviver bem com a diferença do qual o outro é portador. Conviver bem. Isso é um exercício de amor ao próximo. Apuradíssimo, por favor. A beleza da vida está no ato de todos serem diferentes e terem algo de novo na vivência altruísta e rica de diversidade. É o desafio de conviver bem com a particularidade alheia, sem querer, arrogantemente, adaptar a nossa visão pessoal. Mas, para merecer o meu amor, você vai ter que mudar. A convivência afetiva com diferentes e diferenças, sem gostar menos ante as discordâncias. Você sabe, o fulano até que era simpático, gostava dele, mas teve um dia lá que eu falei uma coisa, ele discordou, e agora não quero nem ver. A gente tem uma dificuldade enorme. A gente olha para alguém que está obsidiado, porque nós espíritas caprichamos, está obsidiado. Esse médium está obsidiado. E esse livro? Esse livro é o livro das trevas. Você já leu? Não leio. Como é que você sabe? Eu sei. Aprendendo a dar sem guardar, aguardar retribuição. Alguém lembra disso? Dar com a direita sem que a esquerda saiba? O Cristo, gente, não é um organizador de religião. O Cristo é o nosso Redentor. O Cristo é o nosso Mestre.
que nos conduz ao caminho da felicidade plena, fazendo-se constante portador do otimismo e da alegria. Conviver com as pessoas. Ah, mas como é que pode pensar assim, meu Deus, aquela roupa, como é que pode ter esse cabelo? Trabalho é o seguinte, é difícil às vezes, mas eu respeito. Eu respeito. Mas vai devagarzinho. A natureza não dá salto, porque nós estamos com isso dentro da gente há milhares de anos. Essa arrogância, essa forma desajustada, isso é uma coisa que está muito dentro da gente. Por isso que se fala em reforma íntima. Entendem o que é reforma íntima? Não é reforma periférica, é íntima. Por que é íntima? Porque é singular, é única, é de cada um. Cada um de nós fará a sua reforma íntima na sua intimidade, do seu jeitinho. Cada um de nós sabe o quanto é difícil deixar esses hábitos. Mudança de hábitos. Como é difícil. Cada um de nós. Então você não tem o direito de exigir dos outros. Você está precisando. Que adianta você vai no centro? Está assim. O espírito, quando começa a família, fala assim: o que você aprende lá no centro? É isso? O marido fala com a mulher: você não fala desse Kardec, por que não casa já com ele então? Estava lá no centro, agora você só pensa em fazer caridade. Você tem que ter cuidado, porque conviver com essa diferença. Você tem que chegar e falar: senta. Aliás, sabe por que a gente gosta de cachorro? A gente adora cachorro, né? Cachorro é tudo de bom, né, gente? Quem tem cachorro aqui? Ó, tem cachorro. É tudo de bom. Eu adoro cachorro também, porque a gente fala: senta, ele senta. Deita, ele deita. Morto. Lá. Lá. Agora não. Agora vem cá. Ah, é tudo de bom. O próximo, gente, fala: senta, ele não senta. Vem cá, ele não vem. Por isso que ninguém quer ter filho. Melhor ter um cachorro. Morto, vai dormir, ele vai. A criança, eu estou com a netinha lá de 3 anos, pergunta que vai. Não vou. Ah, meu Deus, por que nós vamos ter um cachorro? Por favor. Amor e alteridade, por favor. A inclusão em nome do amor é ação moral para a nossa convivência. Sem o que não faremos a dolorosa e imprescindível cirurgia de extirpação da egolatria, tão comum a todos nós, almas com pequenas aquisições nos valores essenciais da espiritualização. Almas com pequenas aquisições. Gente, nós estamos aprendendo a amar. Somos aprendizes do amor. Não tem nada de errado. Cada um dá o amor que tem. Cada um dá o afeto que tem. Cada um perdoa como pode. Você que tem que ser o que acompanha o seu desenvolvimento. Eu preciso melhorar nisso. Eu estou precisando melhorar nisso. E quando você decide que precisa melhorar, sabe o que acontece com a vida? A vida organiza aqueles próximos que você vem tudo. Os acontecimentos vêm, falando: meu Deus, vocês querem ver uma coisa? A prece de Francisco de Assis: Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Assim, onde houver ódio, que eu leve o amor. O que mais? Eu não me lembro. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu levo união. Vamos ficar com esses 3. Onde houver discórdia, que eu leve união. Para onde Deus vai me mandar? Onde tem discórdia. Por exemplo, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Deus pergunta: tem certeza? Onde houver tristeza, para onde Ele vai me mandar? Os tristes. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Pensa bem. E a gente fica: Senhor, pensa bem.
Mas Deus, a inteligência suprema, não vai mandar para onde a gente não pode ir. Não coloca sobre os nossos ombros um peso que a gente não possa carregar. Isso é falado por Jesus. A inteligência suprema sabe o quanto nós já acumulamos de experiência suficiente para nos oferecer o testemunho, as circunstâncias para o testemunho. Se está acontecendo com você, porque Deus, na sua infinita sabedoria, admite que você já está pronto. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Por favor. Sem deixar de considerar as inúmeras variações que resultam das peculiaridades individuais, apresentemos algumas das etapas na caracterização do processo autoritário, tais como: primeiro, conhecer a diferença. Não tem como se amar a diferença. Fase é processual. Conhecer a diferença é a fase do acolhimento do outro. Acolhe. Despindo-se de preconceito e estereótipos éticos pré-formulados, guardando abertura de afeto ao diferente e à sua diferença. A pessoa tem a sua orientação sexual. Ela não pode ter? Claro que pode. Mas você não acha nada. Você não tem. Para que você tem que achar? E nem condenar. Respeite, acolha. Cada um tem o direito de a sua orientação sexual, como qualquer outra orientação, religiosa, política, econômica, decidir por isso ou por aquilo. Mas esse mundo está perdido, eu também acho. Está perdido. Pessoas igual vocês estão perdidas. Então, o outro também que não é acolhido tem que também ter piedade de nós outros. Entende o que eu estou falando? Porque do contrário vai surgir violência, que a gente está vendo aí. A indiferença, o prefixo in, que significa negação, é negação da diferença. Eu não aceito e condeno e quero destruir. Elimino a diferença. Nós vimos agora recentemente, né, acontecendo na maior nação do planeta. Depois, compreender a diferença. Criação de avaliações parciais não definitivas, que favoreçam a análise desse outro, buscando entender as razões, estudar o motivo, até penetrar na essência do seu ser, compreendendo pela apreensão do sentido que ele tem para Deus seu papel cooperativo no universo. Todos têm o seu papel cooperativo no universo. Todos! Será que Deus, na sua infinita grandeza, justiça, misericórdia, esse filho aqui não tem, esse aí é filho do demônio? Isso não existe. Tem o seu papel. Aprender com a diferença. Essa fase é derradeira. É uma fase que une e permite acessibilidade mútua, receptividade ao sentido do outro, propicia uma relação de aprendizado, no elastecimento de noções sobre como a diversidade do outro pode nos ensinar algo, buscando, se possível, aprender a amá-lo na sua particularidade. Veja bem, se possível, amá-lo ainda é um processo. Vocês já pensaram? Eu crio umas metáforas. Jesus está indo para o Gólgota com a cruz nas costas, cuspindo, xingando, jogando coisas dele. Não foi assim? Teve um que chegou e caiu, carregou a cruz por um instante. Ele, não, é minha cruz. Já pensou Jesus pegar a cruz, colocar no canto com aquele muro e falar: quem é que está me xingando aí? Eu vim nesse mundo aqui para cuidar de vocês, seus ingratos. Foi você? Ninguém me valoriza. Ninguém me reconhece. Assim que nós somos. Ninguém vê a luta que eu tenho, ninguém vê o quanto eu me dedico lá no centro. Sabe uma coisa? Eu vou abrir um centro para mim, que eu vou fazer do meu jeito. Tem um monte de gente que abre o centro para fazer do seu jeito. E as pessoas que não pensam como ele pensa estão obsidiadas. Que Deus nos abençoe. Do livro Do Amor e do Amar.
poliformia do amor, as várias formas de amar. Abriu o acaso, tá? Sufocar o egoísmo, o orgulho e o egoísmo, com os recursos da humildade e da caridade, abriu o acaso. Que lhes são postas tarefa impostergável. Lavrar o campo íntimo da alma com afinco, tenacidade e desassombro, na certeza da imortalidade, aproveitando o máximo as reencarnações, expandindo com vigor as fronteiras do amor, é dever de todos nós. Aí ele fala do Lázaro, fala do capítulo Sede Perfeitos, o dever. Se me falha a memória, é o item 4 do Sede Perfeito. Gente, chega em casa da vida, o dever. Nós temos o dever de entender o amor nas suas múltiplas formas. Quando eu brinquei dos animaizinhos aqui, foi só uma brincadeira. A gente devemos ter muito amor pelos animais, sim. A eles todo o afeto que é necessário, os cuidados, aos vegetais, aos rios, às nascentes, às plantas, às pessoas, os nossos vizinhos, a nossa rua. O planeta de regeneração vai ser reconstruído, regenerado por aqueles que amam. São os que amam, ou que estão aprendendo a amar, porque que está tudo degenerado, as relações estão degeneradas, as convivências estão degeneradas, os rios estão degenerados, os oceanos, as florestas. É preciso regenerar os oceanos, regenerar os mares, os rios, as nascentes, regenerar as florestas, regenerar as relações, regenerar as convivências, regenerar a família, regenerar a amizade. E quem vai fazer isso é quem tem amor, ou quer aprender a amar. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa entender isso e saber que isso nos pertence individualmente. Essa é uma tarefa íntima, é dever nosso, de cada um. Eu não tenho que me preocupar se as pessoas estão praticando. Quem não está praticando, eu devo compreender, tolerar e ajudá-las. Não é ficar indiferente, mas não ficar cobrando, controlando. Cada um tem o direito de ser o que é, e cada um sabe o quanto é difícil ser o que é, ou o quanto é belo ser o que é. Que Jesus nos abençoe na nossa singularidade, na nossa particularidade, e dizer a Ele que nós sabemos que Ele nos ama, porque cada um de nós recebeu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, conforme diz na parábola, de acordo com sua potencialidade. Ele sabe da nossa singularidade. Se o trabalho chegou para você, se o convite para o estudo chegou para você, se o seu filho chegou para você, se o inimigo chegou para você, se as dores chegaram para você, é porque Jesus acha que você já está habilitado. Que assim seja. Muita paz para todos.